Beleza? Pessoal, hoje, para dar uma abertura um pouquinho maior na tela, eu vou estar desativando a câmera. Quando a gente voltar, para eu fazer alguma explicação mais específica, aí eu volto a câmera, tá? Mas a voz vai continuar saindo normal aí para vocês. Pelo menos assim eu espero, tá? Estão conseguindo me ouvir ainda? Tá saindo som aí? Beleza. Então, pessoal, dando continuidade aí que a gente falou na aula passada, hoje a gente vai começar a falar sobre a eletrônica da placa-mãe, tá? Falar sobre os componentes da placa-mãe, o que representa cada componente, como ele vai estar trabalhando, como a gente depois vai estar medindo ele para saber se ele tem problema ou não, medindo ele com tensão, medindo ele sem tensão. Mas antes disso, a gente tem que conhecer cada componente e saber o que cada componente, qual a função dele na placa-mãe, tá? Então vamos lá. Eletrônica básica. Eletrônica básica para a placa-mãe. Não é que seja uma eletrônica que seja diferente das outras. É que, na verdade, nessa daí, nós vamos apresentar o quê? Apresentar mais os componentes específicos de placa-mãe. Não vamos ficar mexendo com válvula, com playback, nada disso que não é o que nos interessa. Então a gente vai voltar para componentes mais específicos da placa-mãe. Bom, primeira coisa que a gente vai falar aí da placa-mãe são os capacitores eletrolíticos. O que são esses capacitores eletrolíticos? Eles possuem uma alta capacitância, tá? E são polarizados. O que quer dizer que são polarizados? Eles têm tanto a perna positiva como a perna negativa. Eles não podem ser invertidos. Eles vêm com os valores deles estampados no capacitor, conhecido como microfarad, tá? E são usados em filtros ou acoplamento em circuito de baixa frequência ou circuitos temporizadores. O que seria isso? Ele vai agir como um filtro na nossa placa-mãe. Ele vai pegar aquela corrente que está vindo suja, aquela corrente elétrica vindo suja, e vai filtrar para aquilo que nós precisamos dentro da placa-mãe. Podemos classificar eles também como radial ou axial. Eles possuem uma faixa no corpo que, na maioria dos casos, indica o polo negativo. Às vezes, tá, nós temos componentes que essa faixa ela indica o polo o quê? Positivo. Tá? Mas geralmente, 95% das vezes, é o polo negativo. Aqui embaixo nós temos o quê? O capacitor desmontado. Esse capacitor desmontado, ele mostra como que é. Ele tem a cápsula dele aqui, ó, e tem os filetes, um aqui e o outro aqui. Tá? É assim que ele é formado por dentro, esse capacitor. A forma mais comum que a gente acha em placa é o radial, que é aquele que parece um bujãozinho que vai na placa soldado as duas perninhas uma do lado da outra, sendo uma negativa e a outra positiva. E temos o axial, que às vezes a gente encontra também em algumas placas. Tá? É muito interessante também que às vezes acontece, muitas pessoas às vezes confundem esses capacitores axial com algum tipo de resistor, entre outras coisas mais, tá? A gente vai estar vendo aqui para frente.
Qual é a função do capacitor no circuito? A principal função do capacitor eletrolítico é armazenar carga elétrica. Como funciona esse armazenamento? Às vezes na placa, a gente tem picos de energia. Só que tem determinados componentes, como o nosso processador, ou alguns determinados tipos de FET, SMD, que eles não podem trabalhar com pico, eles têm que trabalhar o quê? Com uma corrente contínua e constante. Então, o capacitor eletrolítico, ele faz essa filtragem, esse armazenamento, e vai dispensando somente aquilo que precisa para o circuito. Toda essa carga que ele armazena tem esse nome de Coulomb. Tá? A capacitância de um capacitor é a quantidade de carga elétrica que ele consegue armazenar quando uma tensão de 1 volt é aplicada no seu terminal. Então lembra que eu falei para vocês aquela questão de eu posso trocar 10 capacitores de 1000 por 5 de 2000? Pode. Por quê? Porque a gente precisa daquela quantidade final dos microfarads. Né? Então, como eles trabalham em conjunto, no mesmo circuito, como foi comentado, fazendo lá, tipo, eles trabalham em paralelo, faz com que a gente possa trocar alguns capacitores por cargas diferentes, mas mantendo aquele valor final, aquele microfarad final. Então, se a gente tem 5.000 no contexto final, a gente pode trocar por vários que atinjam esses 5.000 no final também. Esses capacitores, eles podem ser usados como um filtro da fonte de alimentação. A fonte que alimenta a nossa placa, transformando aquela corrente pulsante em corrente contínua. O capacitor eletrolítico, internamente, é composto por 2 folhas de alumínio, separadas por uma camada de óxido de alumínio, enroladas e embebidas em um eletrolito líquido, que é esse desenho aqui que a gente viu no último aqui, ó, que eu fiz a grafia para vocês. Nós temos aqui, ó, a placa de alumínio, né, que seriam as duas. Temos o que? A cápsula, e dentro dela vai esse líquido que dá a questão do eletrolítico, né, que é esse eletrólito líquido. Tá? Aí que a gente consegue chegar no capacitor eletrolítico. O valor da sua capacitância. Tá? Toda capacitância ela é medida em farad. Só que é lógico, essa questão do farad é uma questão muito alta. Né? Então a gente não conseguiria, numa placa, estar utilizando o farad. Então por isso que existe essas subdivisões, vamos dizer assim. Tá? Que seria o microfarad, que é o que a gente mais conhece, que utiliza esse símbolo aqui. Tá? O nanofarad, que é utilizado. Nossa, eu estou perfeito para desenhar hoje, hein? E o picofarad, que é esse aqui. Então, o microfarad, ele é uma unidade, é a maior unidade que a gente vai ter dentro da placa, tá? O Leonardo dá risada, né? Não é você que está desenhando com o mouse aqui, né? Aí nós temos logo em seguida o nanofarad, que é 1000 vezes menor do que o microfarad.
e o picofarad, que é 1 milhão de vezes menor do que o microfarad. Então, os exemplos aqui embaixo, ó. Se eu tenho 0,033 microfarads, significa que eu tenho 33 nanofarads. É só pegar e fazer a conta dos 1.000, que nós vamos chegar nos 33. Se eu tenho 1.500 picofarads, significa o quê? Que eu tenho 1,5 nanofarads. E 100 nanofarads vai dar 0,1 microfarad. Pessoal, dos capacitores, alguma pergunta aí, alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisinha? Leonardo, não. Emerson, na verdade é assim. O Emerson está perguntando o quê? Que se ele tiver, no caso, um capacitor de 1.300 microfarads, ele pode substituir por um de 1.500. Sempre maior, nunca menor. Na verdade é assim. Se você tiver um de 1.300, você pode colocar um maior no local. Não aumentando muito, sempre tentando preservar aí os 10%. Né? Mas, se você, por exemplo, não tiver um maior, mas você na placa tiver um espaço que você possa colocar dois capacitores, você pode colocar dois menores, de 750, por exemplo. Leonardo, o ideal é 10%. Tá? Deixa eu ver se eu acho uma placa aqui para mostrar um negócio para vocês. Ó, que nem essa plaquinha aqui, ó. Você tá vendo que ela aqui, ó, ela está utilizando 3 capacitores. Mas eu tenho um banco aqui, ó, vazio. Então, se por acaso eu não tiver um do mesmo tamanho desse aqui, que esse aqui é um de 820, esse aqui é um de 820, eu posso pegar, substituir esse aqui e colocar dois de 420 ou 410 nesses bancos. Vai dar a capacitância final, a mesma coisa. Entenderam? Então vamos sempre procurar reparar na placa, que às vezes a placa ela tem esses bancos sobressalentes, até mesmo para que a gente possa trabalhar com isso. Tá? Vamos continuar aí. Vamos lá. Resistores, capacitores e jumpers SMD. Bom, eles têm um tamanho bem reduzido comparado aos convencionais que a gente conhece, né? São soldados do lado de baixo da placa, pelo lado das trilhas, ocupando muito menos espaço. Tem um valor em cima dele, geralmente com 3 dígitos, sendo sempre que o terceiro número é a quantidade de zeros. Por exemplo, o 102 significa 1000 de resistência, ou 1K. Os jumpers eles vão agir como fio. Tá? Tem a indicação de 000, ou às vezes não tem indicação nenhuma. E ele só serve para fazer um jampeamento entre as trilhas. Jogar a tensão de uma trilha para outra sem nenhum tipo de resistência. Né? E os capacitores não vêm com valor indicado nenhum. A gente só pode saber o valor desses capacitores
com o uso de um capacímetro. Fora isso, não tem como a gente saber. Não tem como medir com multímetro digital, não tem como medir com multímetro analógico. Para saber a capacitância do capacitor cerâmico, só mesmo utilizando o multímetro analógico. Desculpa, o capacímetro. Às vezes na placa você tem dois capacitores aparentemente iguais, cerâmicos, e quando você vai ver, vai medir a capacitância dele, são diferentes. Então, por isso que eu até comentei com vocês na aula que é extremamente importante que a gente tenha o quê? O capacímetro. Pessoal, só para a gente confirmar e continuar aí, alguma dúvida a respeito aqui da questão dos resistores, os capacitores e os jumpers SMD? Alguma perguntinha? Não, 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 então tudo tranquilo, podemos dar continuidade. Ah, só mais uma vez, para quem chegou atrasado aí, enquanto eu estou explicando, estou desativando a câmera, até mesmo porque, para vocês que estão assistindo aí, para não dar travamento, tá? Que aí você reduz a quantidade da banda, e também para dar um espaço maior na tela, tá? Tranquilo? Aí cada vez que eu for para tirar dúvida, alguma coisa, eu volto aí com a câmera para vocês não ficar com saudade de mim. Bom, o diodo. O diodo ele é um componente formado por cristais, tá? Ele não tem muita referência. Por isso até que a gente tem aquele sinalzinho lá de triângulos, lá dois triângulos, mostrando que o diodo ele é formado por dois cristais. Tá? Esses cristais eles são semicondutores de silício ou germânio. Eles recebem, quando estão sendo fabricados, recebem mistura de outras substâncias, formando assim um cristal P e um outro cristal N. Quer dizer, o anodo, que é o P, e o catodo, que é o N. Aí abaixo dá para a gente ter uma ideia de como funciona ele aqui. Ó. Nós temos aqui o anodo, que é o P, e do lado de cá temos o catodo, que é o N. Então a tensão ela vai entrar aqui no anodo e vai ter a tensão saindo no catodo. Geralmente o catodo, geralmente não, sempre, aonde tem a marcação é o catodo. Sempre o lado que tiver a faixinha é o catodo. Qual é a funcionabilidade dele no circuito? Eles praticamente fazem um papel de uma chave liga e desliga, tá? A gente vai encontrar ele em ponte de alimentação, estabilizadores, circuitos de proteção. Aí embaixo tem um desenho de como ele funciona, como se fosse uma fonte numa parte de retificação, na parte da alimentação. Por exemplo, na nossa fonte do nosso computador. Esse aqui é um exemplo bem claro de como ele funciona. Dá uma observada aí que você vai ver que ele só vai conduzir quando a tensão do anodo ficar maior
que é do cátodo. Então aqui, ó, a tensão dele, do anodo, está o quê? Está maior que a do cátodo, então ele vai transmitir a tensão que a gente precisa. Quando a tensão for menor, ele corta. Por isso que ele funciona mais ou menos como uma chave liga e desliga. O que acontece geralmente com esses diodos é quando existe a quebra do cristal, ou a falha de um cristal ou não, ele não consegue fazer esse chaveamento de liga e desliga. Automaticamente é o defeito que acontece nos diodos. Esqueci de perguntar aí, alguém ficou com alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa aí referente aos, aos diodos? Nossa, mas são alunos exemplares, ninguém tem dúvida de diodo. É uma coisa tão comum de dar defeito em placa. Então, tranquilo, vamos dar continuidade. Vou sumir de novo. Vamos lá. Né? Quando for a parte que começar a testar mesmo, de ver na prática, aí que vai aparecer as dúvidas, né? Geralmente assim, não esquenta a cabeça. Componentes SMD. Bom, a maioria deles é feita de silício, tá? Os transistores, diodos, ACIs. A solda deles é feita no lado da trilha, ocupando muito menos espaço, que é aquilo que a gente acabou comentando até um pouco atrás. Graças a esses componentes aí, que hoje vocês conseguem falar em telefone celular, conseguem ter notebook, computadores de mão, calculadoras menores, entre outras coisas mais. Tá? Alguns exemplos nós estamos vendo aqui embaixo. Ó. O, o resistor, tá? Lembra que eu comentei? Ó, os três e o último é a quantidade de zero. Então aqui ele é de 47 mil ohms, tá? Ou ohms, como vocês preferirem, tá? Ou 47K. Essa brincadeira, esse ohms aí é só uma brincadeira, tá? Não vai falar isso não. Na verdade é ohms, tá? 47 mil ohms. O jumper, que é aquele que eu falei para vocês, ele funciona como praticamente um fio, né? Tem a inscrição de 000 em cima, três números zeros. Às vezes, em algumas placas, geralmente aquelas placas mais sofisticadas, top de linha, sabe? Não vem nada escrito. Aquelas placas de 15 reais que você compra o chiclete e ela vem pendurada, esses jumpers geralmente não vem nada escrito, né? A questão do capacitor cerâmico, que é aquele capacitorzinho marronzinho que a gente vê na placa, que não tem valor nenhum escrito nele, que a gente vai precisar sempre do quê? De ter o capacímetro para saber o quê? A capacitância dele. Nós temos aqueles capacitores eletrolíticos em SMD na placa também. Esse aqui, no caso de 47 microfarads
10 volts, não tem muito segredo também. Esse aqui também é um outro tipo de capacitor cerâmico, que nós teríamos, desculpa, capacitor cerâmico não, eletrolítico, que nós teríamos que ver o quê? Aí no caso desse aí, para se fazer a leitura, a gente vai precisar estar com o esquema da placa, tá? Esse aqui no caso é um de 16 volts e no caso aqui ele tem 1 milhão de picofarads, tá? Que seria 1 microfarad. Aqui nós teríamos o diodo, que aqui no caso a cor do catodo vai indicar o código dele, tá? Lembrando que sempre o lado que tem a faixa é o catodo e o outro lado é o anodo, né? E alguns transistores a gente encontra eles também na forma de SMD. Alguma pergunta por enquanto? Alguma dúvida? Olha, no caso aqui o Leonardo está perguntando o seguinte: esses transistores SMD, uns falam que é GDS, outros falam que é BC. Qual é o certo? Né? Na verdade, você tem o que aí? Você tem o gate, o dreno e o source, entendeu? Muitos utilizam a terminologia BC porque acham que porque vê escrito ali B, C e E, acham que é o correto, né? Mas o certo não. O certo ele tem o gate, o dreno e o source, como se fosse igual ao outro, tá? Não tem muita diferença não. Só muda a forma de colocar dentro mesmo do circuito. Mais alguma pergunta aí? Vou sumir de novo, então, hein? Bom, os semicondutores SMD. Compreende o quê? Aquilo que nós conversamos lá atrás. Transistores, diodos e CIs. Colocado e soldado ao lado das trilhas. Eles podem vir com 3 ou 4 terminais. O que vai determinar a posição deles, tá? É o código impresso nele. Geralmente esse código ele vem marcado por uma letrinha, ou um furinho, ou uma meia-lua no próprio circuito. O exemplo que eu dei aqui para vocês é o transistor BC808, que vem com a indicação 5BS no corpo. No diodo, aquilo que eu te falei, é fácil. O catodo sempre indica o quê? Sempre a faixa é no catodo. Então a gente sempre vai saber qual é o lado certo dele. Alguns desses diodos, eles às vezes parecem que eles são uns transistores. A gente vai identificar isso quando a gente estiver olhando no próprio corpo do diodo, e vocês vão ver a simbologia de 2 triângulozinhos lá, 2 cristais. Aí a gente vai saber que aquilo não é um transistor, e sim é um diodo. Os CIs eles podem ter 2 ou 4 fileiras, que seria o mais comum, tá? E
E o primeiro pino é sempre aquele que tem um símbolozinho, ou a bolinha, ou tem aquela meia-lua também, tá? Os demais são contados no sentido anti-horário, não no sentido horário, tá? No anti-horário. Ó, nós temos aqui, ó, CI com duas fileiras. Tá vendo aqui? Apesar que a imagem não está muito bem feita nesse caso, mas se vocês forem reparar aqui, ó, tá vendo que aqui bem aqui no cantinho tem uma bolinha? É o que marca o primeiro pino, o pino um. Aqui, ó, pino um, pino um, pino um e pino um. O de quatro fileiras, aqui no caso do lado aqui, que a gente encontra muito ele na questão de gerador de frequência, às vezes encontra ele como chip de rede, chip de som, como o nosso dedo duro que eu falei para vocês, que é a nossa multi-IO, tá? Você vai ver que está aqui, ó, de quatro fileiras também. Aqui, ó, o pininho marcando o pino um. Boa noite aí, David. Dúvidas por enquanto? Alguma pergunta? Vou mostrar meu rostinho bonito para vocês. Alguma pergunta, alguma dúvida? Na questão de identificação aí do CI, tranquilo para saber qual que é a perna um, né? Ah, só para vocês entenderem a questão do sentido anti-horário que eu falei para vocês, no caso aqui, se eu tenho a perna um aqui, aqui vai ser a 2, 3, 4, 5 e assim por diante. É no sentido anti-horário que a gente dá sequência na contagem, tá? Ah, só para lembrar vocês, eu coloquei já lá no YouTube a aula da última terça-feira, tá? Então, se por acaso alguém de vocês aí perdeu a aula, alguma coisa assim, quiser dar uma olhadinha lá, a aula tá lá. Beleza, Leonardo. Vamos lá. Dando continuidade. A função dos CIs. Bom, eles são usados hoje na verdade eles são microcontroladores, tá? Eles têm assim um tamanho reduzido. O que eles consomem de energia hoje é muito menor do que a gente tinha antigamente. Eles podem funcionar como amplificadores, osciladores, chaveadores, reguladores de tensão, entre outras coisas mais. Tá? Aqui embaixo eu tenho um exemplo de uma placa de TV onde a gente tem dois CIs. Deixa eu assinalar eles aqui que eu acho que não vai dar para vocês verem. Temos dois CIs aqui, ó. Um aqui e um aqui. Tá? Tem o processador geral, que é o chamado faz tudo, né? Que é um CI analógico, e o microcontrolador, que é um CI digital. Então, esse aqui, ó, seria o nosso faz tudo, né? O geral, e esse aqui é o nosso microcontrolador.
Antes da gente passar aí para a questão dos resistores, alguma dúvida? O David está perguntando se eles vêm tudo junto. Às vezes vem tudo junto, um na sequência do outro. A gente vai ter só que fazer a identificação deles, mas geralmente vem tudo junto. Por exemplo, num circuito de som de uma placa, às vezes você tem o chip, que é o controlador do som, e logo do lado você já tem o chip amplificador. E às vezes as pessoas vão lá, trocam o chip de som, não dá som na minha placa. E na verdade o que está com problema é o amplificador. Ó, na verdade, Leonardo, tudo isso aí é. O Leonardo está perguntando se o correto é Drive MOSFET ou CI mesmo. Né? Depende, no caso do encapsulamento dele ali que está sendo usado ali no momento. Na verdade, eu acabo chamando tudo de MOSFET, entendeu? Eu só preciso saber como ele é utilizado na placa para fazer o reparo de maneira adequada. Mas, na verdade, todos eles têm a mesma função. O que muda só é o método que ele é fixado na placa. Mais alguma pergunta? Nós vamos estar testando todos eles, tá, Leonardo? Pode ficar tranquilo aí, que a gente vai testar um por um, todos os tipos desses componentes que a gente tem aí na placa, a gente vai estar testando aí. Ó, David, na questão aí que o MOSFET tem diodos dentro e o CI tem vários componentes, é muito relativo isso aí, tá? É muito relativo, porque assim, quando você está falando do CI, ele é um circuito integrado. Então, esse circuito integrado ele é formado para uma determinada questão. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui numa placa, aqui, aqui eu tenho um circuito integrado. Esse circuito integrado é o regulador de rede, de som da placa. Né? Então, ele foi feito um circuito integrado que foi feito basicamente para trabalhar sendo controlador de áudio da placa. Aqui do lado eu já tenho um tipo de MOSFET, que ele vai servir como amplificador para esse circuito de áudio. Então, a CI e o MOSFET, às vezes eles podem parecer meio que iguais, mas eles têm função completamente diferente dentro de uma placa. Você não vai conseguir nunca ter um MOSFET que seja um controlador de áudio, tá? Mas vai conseguir ter o quê? Um, uma CI sendo um amplificador de áudio. Isso vai depender muito do encapsulamento que ele é usado. Aí, no caso, você está chamando dois componentes diferentes achando que é a mesma coisa, mas não é. Às vezes você tem MOSFETs que são diodos só, mas aí ele vem com aquela termologia que eu falei para vocês lá na frente, aqueles dois triângulozinhos lá mostrando que é um diodo, que tem dois cristais dentro. E no caso aí, a ACI já tem um outro tipo de funcionalidade. Tranquilo?
Mais alguma pergunta para a gente começar aí nos resistores? Então vou lá, vou tirar meu rostinho bonito da tela de novo. Vamos lá, ó. Resistores. São componentes que são utilizados para quê? Para dificultar a passagem da corrente elétrica e diminuir tensões que a gente precisa na placa em um circuito elétrico. Porque às vezes você tem uma saída lá de 5 volts e eu preciso um determinado circuito da placa só, sei lá, um. Aí eu vou estar usando esse resistor para diminuir, criar esse atrito, para diminuir essa passagem de tensão na placa. Os resistores têm esses desenhos aqui, ó. A gente vê bastante deles também em placa-mãe. Não só esses desenhos, tem mais alguns, tá? Que a gente vai estar conhecendo aí e falando. A gente pode dividir eles em duas categorias básicas, tá? Os de baixo valor, que são aqueles que são abaixo de 10 ohms, que tem a terceira faixa dourada ou prateada, e os de mais precisão, que são aqueles já que vêm com 5 ou 6 faixas no corpo, com cores diferentes. Né? Então, às vezes, eu preciso de um resistor que me faça uma baixa, vamos dizer assim, única, por exemplo, de 5 para 1. Aí eu vou conseguir utilizar, trabalhar com desses de baixo valor. Quando eu preciso de alguma coisa mais específica, que eu vou ter que trabalhar mais a categoria, aí eu já vou utilizar esses que já são com mais faixas para eu ter a medida de precisão exata. Então aqui nós temos um exemplo desses resistores aqui, ó. O primeiro sendo, deixa eu pegar a caneta aqui, a faixa amarela, a segunda faixa a violeta e a terceira faixa a faixa ouro. Esse outro aqui, a amarela, a violeta e a prata. Sendo que, aparentemente, são iguais o que? A forma dele, do resistor. Só que o que muda aí é essa faixa. Uma faixa é preta, desculpa, ouro, e a outra é prata. Então, quando a gente tem a faixa ouro aqui, a gente vai ter um resistor de 4,7 ohms. E quando é prata, que é muito maior essa divisão dele aí, a gente vai ter 0,47. Então, a indicação dele vem toda através das cores. Mais para frente a gente vai estar vendo uma tabelinha aí dessas cores, tá? Aqui já são aqueles de precisão que eu comentei com vocês, que tem a maior quantidade de cor e assim a gente pode trabalhar melhor a precisão que a gente quer. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, a primeira faixa, que é a mais fina, o amarelo indicando 4, a outra, a segunda faixa, o violeta indicando 7, a laranja indicando 3, vem na terceira faixa. Na quarta faixa, o zero, o marrom significa zero. E na quinta faixa, a última faixa sempre é a tolerância
que no caso esse resistor pode ter. Nesse caso aqui, a tolerância dele é 1%, a mais ou a menos. Tá? Então aqui nós vamos ter o quê? 4.730 ohms, com uma tolerância de 1%. Até aí tranquilo? Vamos lá. No circuito eletrônico, a gente vai estar mostrando aí, ó, através desses desenhos, algumas formas dele trabalhar. Numa das formas, ele está fazendo o quê? Ele está servindo como um redutor. E na outra, eles estão polarizando os terminais. É lógico que não seria um sozinho, né? Seria um combinado deles. Mas olha lá, repara aqui, ó, que quanto o resistor de maior valor, menor é a corrente obtida. E quando é o contrário, é diferente. Então, por exemplo, nós temos aqui um de 10 ohms, entrando 6 volts, desculpa, saindo 5. E aqui, que já seria de 1K, entrando 6 volts, transformando em 1 volt. Então a gente vai lá na placa. Vamos pegar lá o nosso multímetro, olhar lá. Ah, vamos medir um resistor desse. É, aí tem um lado lá que está dando 6 volts. Vamos medir o outro lado, 6 volts. O que está acontecendo? Está com pau. Ele não está fazendo o papel dele. Alguma coisa ele tem que diminuir. Senão ele está funcionando como um jumper. Né? E aqui eles estão polarizando. Ó. O R1 está alimentando o coletor de um transistor. O R2 está polarizando o emissor. O R3 e o R4 estão polarizando a base do dreno. Então aqui a gente teria, ó, polarizando. Eu estou mexendo com o mouse e esqueci de apertar a caneta. Nós temos aqui, ó, ele polarizando a base. Aqui, ó, no R1, ele está alimentando o coletor. No R2, ele está polarizando o emissor. E no R3 e R4, ele está o quê? Polarizando a base. Só dizendo, ó, vai para lá, não vai para cá, ou vai para cá, não vai para lá. Vai depender de como você for trabalhar. Deixa eu mostrar meu rostinho bonito. Vamos lá. E aí, alguma dúvida, alguma pergunta por enquanto? Puxa vida, ou eu sou um ótimo professor ou vocês já sabem tudo. Vamos lá, vou continuar então. Vamos lá, o código de cores e leitura dos resistores, tá? Aquilo que eu falei para vocês, eles são sempre medidos em ohms. Algum deles já vem escrito no corpo, já são placas que utilizam componentes muito mais avançados, e o outro só através desses anéis. Tá? Como a gente trabalha isso aí? Nós temos primeira faixa, segunda faixa, terceira faixa, quarta faixa. Então vamos olhar. Primeira faixa aqui, ó, é esse verdinho aqui, significa 5. Deixa eu pegar a caneta aqui. Primeira faixa significa 5. A segunda faixa significa o quê? 6. A terceira faixa, 0, 0.
E a quarta faixa, nesse caso, sem tolerância. Então nós temos o quê? 5.600 ohms sem tolerância. No caso desse resistor aqui. Deu para entender como trabalha nessa tabelinha aqui? Isso. Não, 56K, Leonardo, seria 56 mil, tá? Esse é 5.600. Então ele é 5K6. No caso, para ser 56K, se fosse aqui, ele teria que ser esse azul, o outro azul, e no caso aqui, no vermelho, ele não usaria o vermelho, ele usaria o laranja também. Aí ele seria 56K, porque ele acrescentaria 3 zeros lá atrás. Entendeu? Então vamos lá. Fusível. Já ouvi muita gente falar fuzil. Ah, o fuzil da placa queimou. Ou o fuzil da fonte. Vai ser legal, né? Principalmente a gente começar a vender fonte assim lá no Rio de Janeiro. Vamos ficar rico. Mas olha lá. Na verdade, o que é o fusível? Ele é um pedaço de fio, geralmente de cobre ou estanho, que ele queima ou funde quando a corrente ultrapassa um determinado valor. Eles só servem para proteção. E na eletrônica existem vários tipos de fusível. Só que todos eles, mesmo sendo formatinho diferente, espessuras diferentes, todos eles só servem para proteção. Então aqui nós temos um exemplo de um fusível cartucho. Quase eu falei fuzil agora. Fusível cartucho. Aqui nós temos o porta-fusível e aqui seria como ele se encaixaria nesse porta-fusível. É, eu já morei aí em São Paulo, morei aí na parte de Vila Alpina, já morei em Vila Prudente, já morei em Cidade Jardim, já morei em Santo André, São Caetano. Eu conheço um pouco como é aí. Eu também dei muita assistência aí para as empresas, tipo Extra, Carrefour, C&A, Renner, Riachuelo. Eu cuidava de toda a parte de suporte. Eu trabalhava na Itautec nessa época. Então eu sei bem como é. É difícil você ter uma queima assim de fusível. Por aqui também não é muito fácil, tá? Eu acho que em nenhum lugar, a não ser quando você tem uma corrente muito instável no ambiente, aí a gente até utiliza, eu não sei se vocês já ouviram falar num aparelho chamado Fluke. Vocês já ouviram falar desse aparelho? Esse aparelho Fluke, o que ele faz? Ele funciona mais ou menos como um mini computador. Na verdade, você coloca ele na tomada e deixa ele lá trabalhando 24 horas sem tirar de lá. Depois, através de uma conexão via USB no computador, você coloca, liga ele nessa conexão e ele vai te passar todas as informações e variações de tensão, de amperagem, de caída, da energia específica naquele ponto.
Porque muitas vezes, quando você acontece, vai, troquei a fonte, ah, queimou o fusível. Aí fui lá, troquei outra fonte, queimou de novo. Fui lá, troquei, queimou de novo. Não vai lá e coloca um clipe no lugar do fusível. Tá? Vai lá e tenta descobrir o que está acontecendo ali naquela tomada. Aí é utilizado esse aparelho Fluke. Muitas vezes eu já vi acontecer caso aí de técnico pegar a fonte, abrir ela e colocar um clipe soldado lá no lugar do fusível. Vai funcionar? Vai, mas sem proteção nenhuma, né? É, você faz isso, Leonardo? Não faça, cara. Não, não elimine essa proteção dela. Não, não é bom. Pessoal, antes da gente dar continuidade aí, eu vou pedir uma licencinha aí para vocês de uns 2 minutinhos, que eu vou lá tomar água, que eu tô com a garganta meio ruim, e ficar falando me dá um pouco de sede. Então, faz o seguinte, bolem alguma pergunta aí até agora de tudo isso que a gente já viu, dá uma boladinha aí, vê se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida aí, que a gente já volta já.
Pronto, pessoal, já voltei aí. Vamos dar continuidade. Tava dando uma lida no que vocês escreveram aí. Acho melhor nem comentar. Bom, a característica principal do fusível é a máxima corrente que pode passar por ele sem queimar, tá? Quando o limite máximo é ultrapassado, ele queima e protege o circuito ao qual está ligado. Aí tem dois desenhos aí de como seria o fusível bom e o fusível queimado. Acho que vocês já viram muito disso aí por aí, né? Às vezes acontece de você olhar um fusível e ele tá assim, ó, e tá queimado. Às vezes rompe bem aqui, ó, nessa parte que você não consegue enxergar. Então por isso que às vezes é sempre bom estar testando ele antes de a gente achar que não é problema dele, tá? Os tipos de fusíveis. Existem os mais variados possíveis. Você tem de vidro, de porcelana, com corpo plástico, de epóxi. E existe até aquela questão do fusível SMD que eu comentei com vocês lá, que funciona como se fosse um fio. Alguns demoram uns segundos para queimar e outros são instantâneos. Depende do tipo da proteção que você precisa no circuito. E alguns queimam até com a temperatura, que são fusíveis para trabalhar com a questão térmica. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Vamos lá, de tudo que a gente viu até agora. Então, todo mundo craque aí, né? Ninguém tem dúvida em nada. Então, beleza. Vamos começar a trabalhar, vamos começar a tentar medir alguma coisa. Aí você fala, professor, o senhor não falou nada de transistores. Transistores nós vamos ver só na aula que vem, que é uma aula separada só para ele. Que transistores é bem complicadinho, tem vários tipos diferentes, métodos diferentes de tá medindo ele, trabalhando com ele. Então a gente vai ver ele separado, só ele na aula que vem. Tá? A gente vai medir um monte de transistores, fazer um monte de coisa. Pergunta: todos vocês estão com uma placa aí na mão? E todos vocês estão com multímetro e capacímetro aí na mão, né?
O Leonardo está sem capacímetro. A Eliane também está sem. Então tá. Bom, a princípio, eu vou estar mostrando para vocês o funcionamento dessa criancinha aqui, que é o capacímetro, tá? E aí a gente vai fazendo as coisas aqui na sequência. Eu não sei se vai dar para vocês verem muito bem, porque eu ainda não coloquei a outra câmera que vai dar, que seria o microscópio digital, que vai dar o acesso para vocês estarem vendo fora aqui da ação da tela, né? Então, a princípio, vamos estar trabalhando com o capacímetro, que eu acho que o capacímetro ainda vai dar para vocês estarem vendo ele aqui, como, como ele trabalha, né? Vou pegar um capacitor aqui. Então, eu tenho um capacitor aqui, ó, que você encontra muito nas placas. É o capacitor. Não sei se vocês vão conseguir ler, com certeza não. Mas é um capacitor de 1500 microfarads de 16 volts. O que nós vamos fazer? Aqui na questão dele, eu não tenho uma escala para 2000, desculpa, para 1500 microfarads. Eu tenho para 2000. Então o que eu vou fazer? Eu vou chegar até os meus 2000 microfarads e vou ligar os terminais nas pernas deles. O preto no negativo e o branco e o vermelho no positivo. Eu estou tendo quanto aqui? 1330. Então, é um capacitor que ele está, isso, 1330. Existe a maneira de testar na placa também, eu já vou mostrar isso aí para você, Leonardo. Tá? 1330. Ele é um capacitor que ele já está perdendo um pouco a capacitância dele. Tá? Deixa eu pegar um outro aqui. Ó, peguei um outro e ele está dando para mim um pouco já mais alto, 1374, mas ele também já está perdendo um pouco da capacitância dele. São capacitores já usados, tá? E se nós invertermos as pernas aqui deles, ele vai ter que dar a mesma capacitância, mesmo de pernas invertidas. Significa que ele ainda dá para ser usado. O ideal é 10%. O ideal, no caso aí o Leonardo está perguntando qual é a tolerância, o ideal seria os 10%, né? Quando a gente vai medir ele na placa, quando a gente vai medir aqui na placa, se eu pegar aqui a mesma coisa nas perninhas aqui, ó, esse aqui, deixa eu pegar o valor dele, é de 1500. Eu coloquei ele aqui na placa, tá vendo? Aqui embaixo, nas pernas da placa. E olha a referência que eu estou tendo. 471 aí. Por quê? Porque eu tive que fazer uma rotação aqui, ó, e colocar ele para X10. Porque aqui na placa eu estou pegando o valor do banco total. Se são 3 que tem aqui,
3 multiplicado por 1.500 dá quanto? Isso, vai dar 4.500, não 6.000, tá, Wagner? 4.500. O que acontece? Multiplicado por x10 ali, se eu aumentar um zero, vai dar quanto? 4.700. Significa que eles estão dentro da capacitância dele. Então, aqui na placa, eu já sei que nesse banco aqui, eu não tenho problema. Vamos pegar o outro aqui. Agora, peguei aqui, ó, desses 3 pequenininhos que eu tinha mostrado aquela hora para vocês. Eles são de 820. Olha quanto está dando para mim, os 3. Cada um deles está dando quase 1.000. Então, eles estão dentro ainda da capacitância dele. Porque aí eu tenho 3.000. Levando em consideração que a gente tem uma tolerância do capacímetro mais a tolerância dos 10%, a escala que eu estou usando seria de 2.000 microfarads multiplicados por 10. Você vai ter que medir na escala de x10 quando ele tiver, no caso aqui, em banco, em série. Deixa eu ver aqui. Em banco, tá vendo? Eles estão em paralelo, eles estão trabalhando tudo junto. Então aí eu vou ter que medir. Quando eu tiver na placa um isolado, por exemplo, que nesse aqui, ó, ele é isolado. Vamos medir ele aqui agora. Como ele é um de 1.000, eu posso colocar na escala de 2.000 microfarads. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui ele. É, não está dando para pegar aqui, pessoal, porque a perna dele está muito perto e eu não teria como. Deixa eu ver se eu consigo prender ele aqui de um jeito que pegue direitinho aqui. Ó, olha o quanto ele está dando, sendo que ele é de 1.000. Esse capacitor tá bom? Por isso que eu falei que a gente tem que treinar, ver o circuito. Todo mundo, logicamente, vai falar que não tá bom, porque ele está muito fora. Mas se vocês repararem aqui na placa, deixa eu ver se eu consigo posicionar aqui. Logo do lado dele aqui, ó, tem um capacitor cerâmico. Tem mais um capacitor que está em paralelo com ele. E embaixo ele tem mais um capacitor cerâmico. Então esse é o tipo de capacitor que o certo seria a gente retirar ele da placa para estar medindo ele, para ter certeza se ele está bom ou não. Não teria uma outra forma da gente estar vendo ele aí agora, é, por causa desses capacitores cerâmicos que estão perto dele. Entenderam isso?
Eu vou tentar improvisar aqui com a webcam aqui do notebook, para ver se a gente consegue estar vendo aqui alguma medição na placa. Não sei se vai ser possível. Não dá, né? Fica muito ruim, né? Vou tentar fazer a medição aqui na mão e ver se vocês conseguem acompanhar. Vou trocar a ponta de prova do jacaré e vou mudar para a ponta de prova de ponta mesmo. Tá? No caso aqui do capacímetro. Para quê? Para que eu possa estar vendo os capacitores cerâmicos. Como eu não sei a capacitância dele, vou deixar em 2000 microfarads para estar medindo aqui na placa. Deixa eu ver aqui se eu consigo. O que eu vou fazer aqui, ó? Aonde tiver o capacitor cerâmico, eu vou estar colocando uma ponta em cada lado do capacitor cerâmico e ele vai dar a resposta aqui para mim. No caso, infelizmente, hoje, como eu ainda não improvisei a outra câmera, não dá para mostrar direitinho para vocês. Mas neste caso aqui, esse capacitor cerâmico, ele é maior do que 1000 no banco. Ele está dando 4720 nesses dois capacitores cerâmicos aqui, ó. Então, às vezes a gente fala, poxa vida, mas na placa, um capacitor cerâmico vai fazer a placa parar de funcionar? Faz. Se você tiver um capacitor eletrolítico que faz a placa parar de funcionar, você tem capacitores cerâmicos que têm uma capacitância muito maior do que o eletrolítico. Então, vai fazer também parar. Dúvidas a respeito disso? É assim, Leonardo. Leonardo está perguntando se na placa testar ele com BIP de diodo é certo. Foi o que eu comentei na outra aula, tá? O BIP de diodo, para a gente, no capacitor, não serve para nada. Eu não consigo medir um capacitor usando um multímetro analógico ou digital, qualquer um deles. Não tem como medir. Tá? O certo é a gente estar usando o capacímetro. Capacitor, não existe possibilidade de a gente medir com multímetro analógico e nem com multímetro digital. Só com capacímetro.
Saber se ele está em curto ou não, só você colocar o dedo em cima dele, você já vai saber se ele está em curto ou não. Mas é muito vago isso, tá? O certo mesmo é você estar com um multímetro para determinadas funções e para os capacitores, você ter um capacímetro. É o mais indicado, é o ideal. Eu sei que às vezes você vai falar assim, poxa, professor, mas eu não tenho essa ferramenta, é cara. Hoje você encontra já capacímetros baratos. Lógico, não adianta você pegar um capacímetro que vai até 2.000 microfarads. Por que que não adianta? Porque se você for medir um banco que tenha três capacitores de 1.500, você já não vai conseguir. O ideal, então, o Icari é bom, o HCPC é bom, ele é bom. Então, aí, ó, R$ 89. Não é um valor assim exorbitante pela funcionalidade que ele tem pra gente. Os benefícios que ele traz pra gente é muito maior do que do que se imagina às vezes, tá? Então eu sempre aconselho estar usando o capacímetro. Dá para substituir, dá para quebrar galho? Não. Não gosto desse negócio de quebrar galho. Que nem eu sempre falo para vocês que placa-mãe não é para ser consertada, a gente conserta de teimoso. Imagina então tentar consertar de teimoso e ainda não usando as ferramentas adequadas. Não gosto desse tipo de coisa, tá? Então eu prefiro sempre estar aconselhando a gente trabalhar mesmo com, no caso, o capacímetro. Então, beleza, vamos lá, vamos continuar. Agora, todo mundo aí com o multímetro na mão, mostra aí pra mim, deixa eu ver se vocês estão com o multímetro na mão mesmo. Brincando, viu? Não adianta mostrar que eu não tô vendo, tá? Ninguém levantou pra mostrar, não, né? Então, vamos lá, vamos tentar pegar aqui na placa. Eu não sei que placa que vocês têm na mão ou não, mas vamos tentar aqui na placa achar um fusível, que seja SMD ou um fusível que a gente possa fazer uma medição de fusível, tá? Procura algum SMD aí que tenha uns 3 zeros na frente. Ó, na minha placa eu achei, não sei se vocês vão conseguir ver. Bem aqui, ó, no meu dedo, tem um ali, ó. Na frente desse transistor aí, desse MOSFET, ele tem um fusível. Um zero só também é, Leonardo. O que nós vamos fazer? No multímetro digital, tá? 00 é também, 000 também é. Nós vamos colocar ele na escala de continuidade. É aquela escalinha que quando a gente encosta aqui as pontas, ele vai dar aquele aviso sonoro. O que a gente vai fazer? De um lado,
a ponta vermelha, no outro a ponta preta, ele tem que dar o sinal de continuidade. No analógico, vamos pegar o analógico agora. Assim que eu conseguir desenroscar ele aqui. No analógico, a mesma coisa. Na escala de continuidade, vamos encostar, ele vai ter que apitar. No caso, o meu, ó, ele não zera, porque eu tenho a continuidade, ó. Ele não precisa mexer o ponteiro. O que eu vou fazer? A mesma coisa. De um lado é vermelho e do outro preto. Em alguns multímetros, é que nem eu devo estar falando. Ele não tem essa escala de som de continuidade. Então ele vai ter que mexer na questão do ponteiro até o final. Não só isso, não só questão de bateria. Pode ser também essa escala, no caso aqui, ó, no potenciômetro, você medir e ele chegar ou diminuir ou aumentar para ele chegar no zero. Encosta as duas pontas, ele tem que zerar. Quando você tiver aqui no X1, olha lá, tá vendo? O meu não está zerando. Aí, através desse controle aqui, ó, eu faço ele zerar. Para depois eu poder medir o componente. Conseguiram ver aqui no que eu estou fazendo, no meu? O de vocês tem esse potenciômetro aí para estar regulando a agulha? No caso seu, Leonardo, que você falou que não foi até o fim, ele não tem esse potenciômetro? Então, Leonardo, faz assim, encosta as duas pontas e regula para chegar no zero. Aí depois você mede o componente. Toda vez que a gente for trabalhar, a gente tem que regular essa ponta aí, tá? Para a gente saber certinho o componente. Porque se a gente for lá, através do potenciômetro, e a gente não conseguir zerar, aí sim é necessária a troca da pilha, tá? Ou da bateria. Não, ele não está ruim porque ele não foi até o zero. Ele pode ser uma questão do potenciômetro ou da bateria. No caso seu, que nem esse meu aqui, ó, ele tem a escala tanto a do X1, que é aqui, como eu tenho a escala de continuidade separada que é aqui. Se eu usar a de continuidade, o meu ponteiro não mexe aqui. Ele só dá um aviso sonoro. Se eu for usar a de X1, aí sim ele vai pegar e vai ter que ir até o zero. Tá? Acho que agora que eu entendi. Para regular sempre no X1? Não, na verdade não.
Você pode usar o X10, o X1K, o X10K, sempre ele vai ter que zerar. Ele sempre vai ter que zerar. Dúvidas por enquanto? Vou regular o meu aqui para mostrar para vocês. Eu desregulei ele todinho. Beleza. Pessoal, tá vendo esses. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui na tela para vocês. Esses verdinhos aqui, ó. Tem dois aí, um do lado do outro. Então tá. Esses aí, quando a gente for medir eles, com o multímetro analógico, lembra assim, eu sempre prefiro trabalhar com o analógico, tá? Quando eu pegar a outra câmera, vai ficar mais fácil para vocês verem pelo digital, porque ela vai aparecer numeração. E nesse aqui vocês não vão conseguir ver a agulha trabalhar. Mas para medir ele, eu sempre coloco ele na escala de X1, tá? Na placa, isso quando ele está na placa, tá? Eu vou encostar para ver se chega no zero a minha agulha. Tirei aqui agora, ó, que eu regulei de novo. Tá chegando no zero lá, ó. Tá? Eu vou medir a ponta vermelha de um lado e a ponta preta do outro. A agulha vai ter que zerar. Quando eu inverto as posições, ele tem que zerar novamente. Se ele não zerar, é porque ele está aberto. Conseguiram achar algum aí na placa de vocês? Em algumas placas ele pode ser amarelo, tá? Fizeram o teste? No caso, esse aqui que eu mostrei para vocês faz parte da alimentação de 5 volts da USB. Ele tem que ir até o zero. Dos dois lados, invertendo as pontas. Então é sinal que ele está bom. Se ele tiver aberto, o ponteiro não mexe. Teria necessidade de eu medir dos dois lados? Não. Eu meço por segurança, tá? Esse que não está dando nada, Leonardo, com certeza ele está aberto. Então, provavelmente, essa placa que você está aí, ela pode estar com algum curto ou na USB, ou, se a placa estiver funcionando, com certeza a USB não vai estar funcionando.
Um outro teste que dá para a gente fazer na escala de x1 é, às vezes, eu tenho dúvida no seguinte, que nem, será que esses capacitores aqui, eles fazem parte do mesmo banco ou não? Porque esses dois aqui estão juntinhos, esse aqui está separado. Será que eles fazem parte do mesmo banco? O que eu vou fazer? Do lado de cá, na escala de x1, eu vou colocar a ponta vermelha na primeira perna aqui do capacitor e depois a ponta preta na primeira perna do último capacitor. Ele tem que zerar. Se ele zerar, significa que eles fazem parte do mesmo banco. Façam um teste aí para mim. Então, se ele zerou, David, significa que ele faz parte do mesmo banco. Eles estão interligados, eles trabalham juntos. Assim, Leonardo, ó, eu tenho três capacitores aqui, não tenho? Eu quero saber se esses três capacitores fazem parte do mesmo banco, se eles estão trabalhando em conjunto. O que eu vou fazer? Eu vou virar a placa. No primeiro capacitor aqui, ó, eu vou pegar aqui na primeira perninha dele e colocar a ponta vermelha. E no último capacitor, na primeira perninha dele, na perninha de cima, eu vou colocar a ponta preta. Ele vai ter que zerar. Se ele zerar, significa que ele faz parte do mesmo banco, que ele trabalha em conjunto. Faz o teste aí. Deu certo? Beleza, todo mundo zerou, né? Então significa que ele faz parte do mesmo banco. Agora faz um teste. Pega a primeira perna desse aqui com a primeira perna dos pequenos que está aqui. Que são bancos separados, para vocês verem o que vai acontecer. Não acontece nada, né? Então, isso significa que fazem parte de bancos separados. É lógico. Aqui, só de olhar, a gente já sabia que ele fazia parte de bancos separados. Eu só quis mostrar para vocês o que ia acontecer se por acaso eles não fizessem parte do mesmo banco. Ele não ia nem mexer. Mesmo, mesmo que os capacitores estejam estourados, você consegue fazer esse teste para saber se ele é do mesmo banco ou não. Porque aí, na verdade, ele está analisando o segmento, a trilha. Deixa eu ver nessa placa aqui uma outra condição que a gente está medindo.
Vocês estão. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Vocês estão vendo aqui, ó, um tipo de um componente SMD que ele parece um capacitor cerâmico, só que ele é um cinza bem escuro. Conseguiram enxergar ele aqui, não? Não, David, não é bobina, não. O que a gente vai medir? Na escala de X1 também, nós vamos lá e vamos medir ele. Uma ponta no vermelho numa ponta e o preto na outra. Ele tem que zerar. O Antônio não conseguiu ver? Deixa eu ver se eu consigo posicionar melhor aqui, Antônio. Bem aqui, ó. Essa pecinha aqui, ó. Conseguiu ver agora, Antônio? Essa aqui, ó, que eu tô falando. Então, mede aí pra gente ver. Não, ele não é um diodo. Esse cinza bem escuro também. Ele é um. É como se ele fosse um. Peraí que me fugiu o nome. É como se fosse um fusível. Ah, tem uma coisa que eu esqueci, acho que de comentar com vocês. Vocês sabem ler serigrafia de placa, não? O Leonardo sabe, o David sabe, o Wagner um pouco, a Eliane também sabe, o Emerson um pouco. Antônio, você sabe ler serigrafia de placa? Os códigos que existem nas placas? Mais ou menos. Então vamos lá. Para não ter dúvida, vamos fazer uma recordaçãozinha aí bem rapidinha, tá? Se eu tiver na placa um código lá C43, significa que ali eu tenho o C é de capacitor. Beleza. Se eu tiver R21, eu tenho um resistor. Beleza. Se eu tiver um Q3, um transistor. Beleza. Se eu tiver um R, não, não, não. Unidade resistiva. E se eu tiver um C?
Unidade capacitiva. Se eu tiver, deixa eu ver assim algo mais importante. Que a gente usa bastante. Se eu achar na placa o PWR, eu tenho o quê? É o Power, isso. Se eu tiver o CLR, isso. Clear CMOS, na verdade CRL é clear, né? O, C, o CRL CMOS, aí é o clear CMOS. O jumper qual que é? Qual que é o símbolo do jumper? Vamos ver quem sabe aí. Aí, é o J, isso aí. Da bobina, qual que é o símbolo? Vamos ver quem sabe. É o L, beleza. Então, eu acho que assim, de cinegrafia, assim, são as mais utilizadas, entendeu? Eu tô até olhando aqui para ver se eu vejo mais alguma que eu tenha esquecido. Alguém lembra de mais alguma aí? Ah, do cristal, isso. Esqueci do cristal. O cristal, o que que é? É isso aí. É o Y. E se eu tiver X, o que que é? É isso aí, é Xuxa. É bem por aí. Tem criança em casa também, né, Leonardo? É, imaginei. Eu tenho três aqui, então eu sei como é que é. É Xuxa o dia inteiro. Então tá. Então assim, pessoal, ó, para a aula de hoje já está dando o nosso horário. Então, para a aula que vem eu já vou providenciar outra câmera para você estar visualizando melhor, para a gente fazer as outras medições. E aí sim a gente já começar a mexer com as medições dos transistores, fora e dentro da placa. Tá? Provavelmente a próxima aula eu já vou passar o link da sala nova para vocês, porque assim, toda semana eu estou trocando o link da sala, tá? Porque agora já, como está ficando mais específico, então fica complicado ficar entrando mais pessoas diferentes, né? Então, semana que vem eu já passo o outro link para vocês, para a gente dar continuidade. Já vou trazer a câmera já na terça-feira um pouquinho melhor, para a gente já estar conseguindo já fazer as medições e vocês estarem vendo aí direitinho como faz as medições, como trabalha. É, já vamos entrar também com o transistor, já vamos ver a questão de medição do componente fora e dentro da placa, medição com tensão e sem tensão. A gente já vai trabalhar tudo em cima disso aí. Essa aula de hoje provavelmente eu já consigo colocar até sábado, ela já vai estar lá no YouTube. E mais uma coisa, eu vou estar escrevendo aí para vocês agora.
www. A partir de amanhã, à tarde, já vai estar no ar o nosso fórum. Não adianta tentar entrar agora que não está funcionando. Não sejam teimosos. Tá? Só a partir de amanhã à tarde. Amanhã à tarde já vou estar colocando esse nosso fórum aí no ar para as nossas discussões, para as nossas conversas, dúvidas, perguntas, tudo que vai estar aí no nosso fórum. Estou acabando só de montar ele, a estrutura dele, e amanhã, pro final da tarde, eu já estou colocando lá. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta antes da gente encerrar aí, não? Não, todo mundo beleza? Então tá, pessoal, bom final de semana para vocês aí. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Terça-feira, tentem chegar no horário, tá? Para que terça-feira a gente vai pegar a medição. Quem perdeu o comecinho da aula aí, já sabe que aí a partir de sábado já vai estar lá no YouTube, é só pegar lá no nosso canal e tá vendo a aula que a aula vai estar lá. Tá bom? Gente, um forte abraço aí. Até a próxima aula.